Lombardi, poderemos trazer aquilo que todos os dias na nossa rádio nós temos recebido constantemente, quando todos esses profissionais estão conosco na bancada e podendo ser mais direto em relação a pontos que com certeza sejam de dúvida de toda a nossa comunidade. Exato, nós vamos nos aprofundar agora, pastor, em temas mais diretos, como você disse, latentes a quem convive na América e hoje é imigrante, aproveitando todo o conhecimento e, claro, tudo que oficialmente nós podemos consentir daquilo que é importante com todos os advogados que estão aqui no grande debate. A partir de agora, nós vamos iniciar uma sessão de perguntas aos advogados. Cada advogado terá 2 minutos para responder as perguntas feitas pelos mediadores. Nós vamos começar com um tema específico, não é, pastor? Sim, sem dúvida alguma. Eu queria convidar para estar no centro do palco para responder essa primeira questão o doutor Luciano Parque e a doutora Renata Castro. A pergunta que eu quero trazer a vocês, para que vocês possam discorrer sobre isso nesse tempo, é a seguinte, doutor Luciano e doutora Renata. Quais são os principais direitos que o imigrante tem durante um processo de deportação? E o que muda com a entrada do governo Trump em relação a isso? Tão querido você. Bom, eu acho que o primeiro direito que um imigrante tem é de não assinar nada. Essa é a primeira coisa. Tiveram várias pessoas aqui na região de Boston, isso não aconteceu com os brasileiros, mas durante o Muslim Ban, que abriram mão dos seus green cards porque foram forçados pelo ICE a assinar documentos dentro de um avião. Se você não entende, não assina. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem direito a acesso a um tradutor. Nos fóruns imigratórios e nos processos de defesa de deportação, você tem direito a um tradutor financiado pelo governo. Agora, infelizmente, não existe um direito de acesso a advogados gratuitos. E isso é muito importante, porque ao contrário dos casos criminais, os advogados gratuitos que trabalham no fórum são de entidades sem fins lucrativos. E aqui fica o meu apelo. Se você tiver condições de pagar o seu advogado ou um advogado, não use os serviços dessas organizações, porque eles estão sobrecarregados. Eles perderam financiamento e tem muita gente utilizando os serviços deles sem ter a real necessidade. Não estou aqui para julgar o dinheiro de ninguém não, tá? É porque às vezes a gente cria um empecilho de acesso a uma pessoa que de fato não tem. Então, para vocês que estão com medo de detenção, tradutor, não assinar nada, e se você quer representação, você tem que mobilizar um advogado para você. Ok, perfeito, corretíssimo. Lógico, então, assim, o primeiro grande direito é o seu direito à plena defesa, tá? Muito bem colocado pela doutora Renata, não assina nada. E recomendável sempre, lógico, você tem o direito de se autorrepresentar. Não recomendo, mas o ideal é que você procure um bom advogado, suas chances aumentam exponencialmente quando você tem um advogado te representando, defendendo, no caso de corte de imigração. Agora, um ponto importante, o que a segunda parte da pergunta, né, o que mudou com o governo Trump? Eu diria que talvez, assim, para quem pratica litigação em corte de imigração, o primeiro impacto é com relação ao prosecutorial discretion, né, o poder que fica a critério da promotoria. Sob a presidência do Biden, existia uma coisa chamada Doyle Memo, Memorando Doyle, em que era possível você, quando alguns indivíduos que não eram considerados prioridade de deportação, você podia então fazer um pedido de arquivamento do processo. Então, caso ele era arquivado e a pessoa não tinha mais processo de deportação contra ela. Esse acho que é o primeiro impacto que a gente tem sobre a administração do Trump, em que os promotores de imigração, né, eles não têm, foi rescindido, foi cancelado esse Doyle mesmo, então não é mais possível esse tipo de arquivamento de processo quando a pessoa não é mais, até porque para o Trump não existe mais prioridades, todos são alvos de deportação. Doutor, mais 40 segundos para ambos. Eu queria adicionar uma coisa. Eu tive uma notícia ontem à noite, né, me preparando para cá. O objetivo do governo Trump é fechar casos. Fechar casos nem sempre vai resultar numa deportação física.
Quando você vai para um fórum de imigração, você está sendo acusado de não ter um status legal nos Estados Unidos. Essa é a acusação contra você. Então, quando você é detido, é por isso que é tão importante tirar um novo passaporte. O seu passaporte que fica retido com a imigração, ele é evidência de que você não é americano. Eles não seguram o seu passaporte porque é para você não ir embora. É porque aquilo ali mostra que você não é americano. Então, quando o juiz está te acusando de não ter status, né, o governo e o juiz está ali mediando, você vai ter um processo de defesa contra uma deportação. Deportação é a sentença que o juiz emite, tá? E aí ela vem a ser executada pelo ICE, que aí é a detenção. Existem duas situações, que é o withholding of removal e CAT, tá? Então você é ordenado deportado, mas o juiz reconhece que existe uma causa humanitária para manter você nos Estados Unidos. Porque você corre risco de vida. Não é inconveniência, é risco de vida. E aí o governo permite que você fique nos Estados Unidos indefinidamente. Não é um green card, mas se você sair, você perde seu green card, o seu status. Por que eu estou falando isso? As pessoas que têm withholding e CAT nunca estiveram sob a mira do governo. E ontem à noite, alguns advogados de imigração estavam comentando que existe a possibilidade do governo reabrir esses casos que já foram julgados. A dor maior não vai ser na agência imigratória, vai ser nos processos de imigração. Então, uma outra coisa, eu sei que eu já estourei os meus 40 segundos. 10 segundos, doutora, por favor, obrigado. Os juízes não estão dando tempo para arrumar advogado. Antes o cliente ia lá, comprava mais tempo, isso acabou. Então, a celeridade na conclusão dos casos hoje é principal, porque eles querem reduzir o número de casos abertos junto ao IOL. Muito obrigado. Doutora Renata, doutor Luciano Parque, vamos agradecer a participação dos dois advogados. E partimos para a próxima questão. Eu gostaria de convidar os doutores Ludo Gardini e Vinícius Bicari para que se apresentem aqui no centro do nosso palco para trazer uma questão importante. O processo de asilo, doutores, ele está com os dias contados diante das novas determinações do governo Trump? Nós temos 4 minutos corridos, 2 minutos para cada um deles. Resposta é não. O asilo vai continuar. O que está acontecendo eles estão tentando normalizar os pedidos de asilo. O que está acontecendo? Né? O brasileiro é ninja. Assim, né? Precisa ser estudado, como dizem. O pessoal está aqui há 20 anos. Agora eu descobri que se eu entrar com asilo eu ganho autorização de trabalho social. Todo mundo fazendo asilo. 20 anos aqui. Então começou. O brasileiro percebeu que o asilo era uma ferramenta para pegar documento, sem se preocupar com a consequência do resultado final. O que está acabando com referência a asilo e mudou drasticamente é na fronteira. Então, quando você chega na fronteira, você não tem mais a possibilidade de pedir um asilo propriamente dito, em algumas das situações. Ou seja, o ICE estão tentando voltar com o título 42, onde o ICE pode deportar você sumariamente sem a presença de um juiz, devido a uma calamidade nacional, que geralmente deveria ser uma doença, como uma pandemia que aconteceu em 2020. E estão trazendo isso de novo. Então, o que aconteceu? Eles acabaram com os pedidos de asilo para poder entrar nos Estados Unidos. Você ainda consegue pedir asilo na fronteira, mas você vai esperar na fronteira do lado de fora. Então, essa é a dificuldade da coisa. Então, o asilo aqui dentro ainda existe? Sim. Mas lembre-se, a lei requer que o asilo seja dada a entrada dentro de 1 ano da sua chegada. Mas sabe o que acontece? Os clientes estão muito ocupados trabalhando. Aí eles não têm tempo de dar entrada dentro de 1 ano. Aí já é o primeiro ponto negativo. Por quê? 10 segundos. Porque o juiz vai falar assim, você teve 1 ano para fazer e não fez. Então, o teu caso pode ser negado sumariamente. 2, todo mundo quer contar a história para o juiz. A história triste de vida e de dureza. Isso não é motivo para asilo. A resposta é não, como o Ludo falou. O Trump, por mais que ele emitiu diversas ordens executivas, ele não tem o poder para mudar a lei de imigração americana.
Um ponto que eu gosto de frisar é que, muitas vezes, o brasileiro ele pensa que o americano é bobo. Eu falo, o mundo todo acha que o americano é imperialista, isso, aquilo, e o brasileiro pensa que é bobo. O americano é metódico. E ele começa a mapear onde as fraudes estão acontecendo. Aumentou drasticamente o número de pedidos de asilo sem qualquer base. E, obviamente, eles começaram a criar obstáculos para conseguir distinguir o que tem base real e o que não tem. Mas não acabará os processos. Muito bem, obrigado. Eu gostaria de pedir que o Dr. Luto permanecesse no palco. Gostaria de convidar a doutora Renata Castro para se juntar ao Dr. Luto no centro do palco. Há mais uma questão também que tem sido recorrente, doutores, que é o seguinte: quais são as mudanças mais recentes nas políticas de imigração que os imigrantes eles devem estar plenamente cientes? E isso impacta diretamente a comunidade brasileira? Essa daí foi difícil, viu? Eu percebo, e muitas das mudanças, como o Vinícius e o Gardini mencionaram, para elas acontecerem de fato, precisa haver uma mudança na lei. Só quem passa a lei é o Congresso e o Senado. E várias leis que estão propostas não foram passadas. Inclusive, essa questão do registro ainda não entrou em vigor e já vai começar a haver apelações. Eu acho que a percepção do pânico está muito maior do que a realidade do que está acontecendo. Agora, primeiro ponto que impacta brasileiros, tudo que tem a ver com o consulado americano. Por quê? O Departamento de Estado, que hoje é liderado por Marco Rubio, ele não precisa de grandes mudanças legislativas para impactar mudanças. E ele já começou no dia 1, qual foi a primeira coisa que ele fez? Visto de turista, isenção de entrevista, foi reduzido o período para renovação. A gente já tem recebido relatos de entrevistas sendo mais difíceis no consulado. E do meu lado, o que eu tenho visto é que durante o governo Biden, muitas pessoas falaram assim: nossa, coiote não, vou gastar dinheiro com coiote, eu vou no Caicai. Fazer férias no México e vou no Caicai. Chegava lá, arrumava uma família. Oi, você vai ser meu marido, pega essa criança para a gente atravessar junto. Chega aqui, casa com um americano, faz um waiver, não conta esse detalhe para o advogado, e aí chega no consulado americano para receber o green card e essa pessoa tem a surpresa de que ele cometeu tráfico humano. Quando você facilita a entrada de uma pessoa nos Estados Unidos irregularmente, desde que ela não seja seu marido, sua mulher, seu filho ou sua filha, você cometeu tráfico humano. 10 segundos. E isso sim é uma tendência que não existia no consulado americano no Brasil, mas com o grande aumento de pessoas entrando pelo Caicai dessa forma, a gente já tem começado a receber alguns relatos. Isso acontecia com os mexicanos, com o brasileiro não. Então fica meu apelo. Nada de dizer que alguém é seu familiar se ele de fato não é o seu familiar. Mudanças na lei de imigração. Gente, desde o dia 20 de janeiro mudou tudo. Tudo. Ordens executivas, registro, acabou a prioridade, não tem mais arbítrio de singularidade para a deportação. A sistemática da corte mudou. Mudou tudo, absolutamente tudo. Então, essa é a dificuldade de navegar pela imigração. Pelo fato de ser um processo executivo que pertence ao presidente, troca a administração, troca tudo. E com Trump, infelizmente, a gente voltou à idade medieval, onde não existe claridade, não existe comunicação, não existe uma abertura para saber o que está acontecendo. Eu tive um cliente que estava com uma petição pendente de I-751, que é uma petição do casamento, tá? Aquela de 2 anos para 10. O cliente, vou para o Brasil. Eu falei, não vai. Mas se você for, volta antes do Trump assumir, antes do dia 20 de janeiro. O cliente foi para o Brasil. Na voltou, acho que era dia 5 de fevereiro, ou seja, depois do Trump. Aí eu recebo um telefonema do CBP, Customs Border Patrol. Estranho, né? Nunca ligaram, como eles conseguem no celular. Eles têm informação de tudo. Advogado Gardini, seu cliente não vai entrar. Eu, como assim não vai entrar? Ele tem papel. Não, a gente não vai deixar ele entrar. Por quê? Não, olha isso, ele não está do lado de fora, ele não está em solo americano, ele não tem direito a um advogado. Eu não tenho que te falar o porquê. Eu falei, como é que é? Eu falei, você sabe. Eu falei, eu sei, ele não tem direito a advogado porque ele não está em solo americano, ele não entrou ainda.
Estou te dando a cortesia que ele não vai entrar. Desligou. Ou seja, o sistema é desenhado contra a gente, contra o advogado e contra o cliente. 10 segundos. Todo cuidado é pouco. Então, preste atenção, use cautela. Não faça nada errado. Muito obrigado. Doutor Ludo, doutora Renata, eu gostaria de chamar para a próxima questão os doutores Vinícius Bicário e Luciano Parque para responder a seguinte questão. Doutores, existem estratégias específicas que podem ajudar imigrantes a regularizar o seu status hoje no país? Houve um período do visto do estudante, que foi uma frenética onda, e recentemente, ainda em vigência, o asilo. E agora? Ok. Recomendação, inclusive não é específica, ela é geral para todo mundo, né? Estratégias específicas que podem ajudar. Em primeiro lugar, a gente está se repetindo agora, né? Não vai gerar nenhum antecedente criminal. Fica longe de encrenca, não vai cometer crime. De novo, muito cuidado que a cultura aqui e as leis são diferentes, é muito mais rígido do que no Brasil. Então, uma coisa que no Brasil talvez não fosse nada, aqui é sério. Dirigir sem... Não é o caso de Massachusetts, mas dirigir sem carteira ou tomar uma cerveja e dirigir, tudo isso pode trazer implicações graves. Briga de casal, né? Também pode trazer implicações sérias para qualquer processo de imigração futuro. Então, ficha criminal limpa, nenhum antecedente. Inclusive, às vezes, o simples fato de ser acusado também pode dar problemas, tá? Segundo, pessoal, tem que pagar imposto. Tá? Olha, tio Sam quer o seu dinheirinho, tá? Não importa se você está aqui indocumentado, tem green card, está com visto de trabalho, já é cidadão americano, leis tributárias, leis de imigração, são leis diferentes e as leis tributárias falam, tem que pagar imposto, tá bom? Então fiquem em dia com os seus impostos, tá? E aí, como eu falei anteriormente, se você acha que você tem alguma possibilidade de regularização aqui nos Estados Unidos, ótimo, procura um bom profissional, mas não esqueça, procura uma segunda opinião só para ter certeza. Na verdade, como eu disse antes, o governo americano ele fica mapeando os procedimentos que se tornam usuais, porque eles percebem uma anomalia no número de pedidos. Mais pessoas estudando, mais pessoas pedindo determinado tipo de visto. Você deve conversar com o advogado, tentar buscar o visto que seja alinhado com o seu propósito. Porque muitas vezes o visto não está alinhado com o seu propósito, você começa a transgredir algumas normas que podem impactar. Um cuidado que eu sempre recomendo são as redes sociais, não no que você vê, mas no que você posta. Tá? A gente teve um caso de escritório que foi uma cliente que ela está com um processo de EB2 bem avançado, em vias de obter o Green Card, só que ela tinha uma uma mudança de status para estudante, e ela deu uma entrevista para uma revista brasileira falando que ela faz projetos disso, aquilo, e o pior, ela não faz, ela quis ter uma imagem legal para mostrar para as pessoas do Brasil. A imigração viu e falou, você trabalhou sem poder e eu vou negar aqui a sua mudança de status. E ela ficando sem status, isso vai impactar num processo que ela tinha já muito bem encaminhado. Então, ficar atento, buscar a orientação de um profissional, porque muitas vezes a gente vai seguindo receitas de bolo e acaba caindo em ciladas. Muito bem, obrigado. Gostaria de pedir que o doutor Luciano permanecesse aqui no centro do nosso palco. Quero convidar o doutor Ludo Gardini também para se posicionar. Uma próxima questão que gostaria de trazer a ambos. Doutores, quais são os principais erros que os imigrantes devem evitar durante um processo de deportação? 4 minutos é pouco, hein? 4 minutos vai ser pouco. Bom, pessoal, os principais erros. Bom, primeiro, tem cliente que acha que resolve-se tudo com dinheiro. Paguei advogado, ele que toca o processo, ele resolve tudo sozinho. Tem também cliente que acha que advogado é o Harry Potter, né? A gente tem uma varinha mágica, Green Card está aprovado. Eu acho que um dos grandes erros são os clientes não colaborarem, não cooperarem com o próprio processo. Então, quando a gente fala assim, olha, precisa ir no psicólogo. Demora 7 meses para achar um psicólogo. Poxa,
né? Precisa de documentação assim, documentação assada. Eu sei que dá trabalho. Puxa, tem que ligar, falar com meu primo no Brasil, que tem que ir no cartório no Brasil, conseguir... Gente, mas o processo necessita, e se o advogado está pedindo, é porque é importante. Tá? Então, a cooperação... Vamos lembrar que o advogado, ele trabalha em equipe com você. O advogado não faz tudo por você, não tem como. Tá? A gente depende do cliente. Então, acho que um dos erros é a falta de cooperação de alguns clientes, que acham que o advogado vai fazer tudo sozinho. Isso não é verdade. E eu acho que também, aí já correndo o risco de ficar repetindo, né? Acho que o outro erro também é aquela economia porca, né? A gente entende quando a pessoa não tem condições financeiras, isso é uma coisa. Agora, o problema é quando a pessoa quer economizar aquele dinheirinho e usa profissionais de segunda categoria, ou às vezes nem são advogados de verdade, né? São consultores, especialistas. Outro dia eu vi um que chama planejador de imigração. Enfim, não importa o nome, gente. É advogado ou não é? E sendo advogado, é advogado de imigração? Sabe o que está fazendo? E aí, eu repito mais uma vez, né? Não tem problema você procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, para saber se o processo que você está fazendo é o correto, é o mais apropriado. Vamos lá, gente. Principais erros para serem evitados. Número 1, meu amigo. Meu amigo disse isso. Meu amigo disse aquilo. Contrata teu amigo, então. Economiza teu dinheiro. Número 2, achar que teu advogado vai resolver todos os problemas. A pessoa tem que estar comprometida com o caso. Ela tem que levar a sério. O que eu vejo é que muitos clientes não entendem a severidade, a seriedade que é um caso de imigração. Porque aqui nos Estados Unidos, infelizmente ou felizmente, é trabalhar, é o que a gente faz 20 horas por dia, 7 dias por semana. Trabalhar. Mas não existe um pensamento a longo prazo, como eu falei anteriormente. Então, o foco tem que ser no seu futuro, ao longo prazo. Levar a sério o que está acontecendo na imigração. O que eu mais gosto de falar para os meus clientes é o seguinte: vai na internet, ao invés de ficar futucando na vida do próximo para ver o que ele está fazendo no Instagram, no Facebook, o que ele comprou, deixou de comprar, vai estudar como é que faz um asilo, como que a gente ganha um asilo, quais são os requerimentos, o que precisa ser provado, qual que é o tipo de evidência que vai ser necessário. Se instrui. Por quê? Porque o cliente que entende o que necessita ser feito, a conversa eleva. Se a conversa eleva, as chances de vitória são maiores. Porque você já está ficando mais técnico na conversa. Então, por exemplo, fui assaltado 6 vezes, eu sou de São Paulo, capital. Fui assaltado 6 vezes no trânsito porque eu estava de terno bom e num carro legal. Não é base de asilo. Isso é um assalto generalizado, não é personalizado contra mim. Mas o pessoal acha que sofreu uma violência, foi assaltado, é base de asilo. Fui assaltado 4 vezes, como assim não vou ganhar asilo? Mas é diferente de que eu defendo uma opinião, e por defender essa opinião, eu fui atacado e ameaçado. Aí já começa a mudar a conversa. Então, nessa pequena diferença, quando o cliente tem entendimento, melhora tudo. Erro número 1, instrua-se, corra atrás da informação. É a falta de compromisso. E o meu amigo? Não escuta seu amigo. Muito obrigado aos doutores Luciano Pato e doutor Ludo Gardini. Nós vamos dar sequência ao segmento de perguntas e respostas. Eu convido novamente a doutora Renata e doutor Vinícius Bicalho. Como os advogados veem a situação do imigrante nos Estados Unidos nos próximos 4 anos de gestão Trump? Como o Vinícius tem medo de tiroteio, eu vou responder primeiro. Eu acho que esse vai ser um momento que o próprio americano, eu falo que todo americano é anti-imigrante até ele casar com uma imigrante, até ele empregar um imigrante, ou até ele conhecer e personalizar a realidade daquele imigrante. É assim, não gosto daquela gente, mas a minha esposa que entrou pela fronteira 2 vezes, ela é excelente pessoa. Por que eu falo isso? Existe uma desumanização, uma descaracterização do que é ser imigrante. E o americano, ele não está revoltado com o imigrante, ele está revoltado porque ele está ficando mais pobre. Essa é a verdade. O problema dos Estados Unidos é que o nosso dinheiro hoje não alcança as nossas necessidades como alcançava há 15 anos atrás.
E o brasileiro aprendeu a se virar, porque a gente, né, nasceu pobre, continuou pobre e se virou na pobreza. Então alguém precisa ser culpado. Por que isso é relevante? Imigração é um movimento econômico. É pura e simplesmente um movimento econômico. E o imigrante traz, sim, riqueza. Não só o EB5. O EB5, ele é uma contribuição, eu prefiro 100 imigrantes indocumentados trabalhando e iniciando uma empresa a nível de impacto econômico do que um investidor de EB5. Ele gera muito mais riqueza direta e indireta. Na minha opinião, essa tensão política vai chegar num ápice tão exaustivo, sem solução. Porque o americano, eu digo o americano, são as pessoas no geral, né? Ele está vendo que está a guerra contra o imigrante, mas a gasolina não abaixou. Eu fui no mercado, o mercado continua caro. A gente está falando de ovo, ovo é uma situação aleatória, estou falando da vida no geral. Cada vez menos ofertas de bons empregos. Isso é uma preocupação que o americano tem. E você tirou os imigrantes. E aí? Quem vai fazer esses trabalhos? E quando eu digo fazer esses trabalhos, tá? 10 segundos. É inclusive os trabalhos que nós fazemos. Porque o americano quer estudar cada vez menos. Quem aí tem filho que quer ser TikToker? Americanos, né? Então, a economia vai fazer com que o americano se torne o nosso advogado. Mas a gente vai ter que fazer a nossa colaboração também. Lombardi, o que eu vejo é que, confirmando o discurso de campanha, o presidente Trump ele vai permanecer com a sua política hostil com relação aos imigrantes que entram de forma supostamente legal e priorizar a imigração qualificada, investidores, empreendedores, ele falou do Golden Card, enfim. Agora, a minha expectativa é de que, ao longo dessa jornada, nos próximos 4 anos, ele comece a perceber os desdobramentos do que ele está fazendo. E ele tenha a oportunidade de reavaliar o sistema migratório como um todo. Porque o que eu falo é o seguinte: eu não tenho expectativa de reforma migratória, mas o ponto-chave da questão é como criar um ambiente onde os imigrantes que vêm para esse país para colaborar, para trabalhar honestamente e fazer com que essa nação prospere, tenha uma via para se regularizar. Que essa é a parte perversa do direito migratório. A gente conversa com pessoas que estão aqui 10, 20 anos, vivem dignamente, trabalham e ajudam o país, e elas não encontram uma via segura de regularização. Então, a minha expectativa é que os efeitos colaterais possam fazer com que a gente chegue a essa reflexão. Agora, o futuro que vai dizer o que vai acontecer. Muito obrigado, doutora Renata. Obrigado, doutor Vinícius. Gostaria de solicitar a doutora Renata que permanecesse, por gentileza, no palco, e o doutor Luciano Parque também se juntasse à doutora Renata. De uma forma bem direta agora a vocês. Para quem vive em Massachusetts, o inverno é muito intenso, o verão está chegando, e claro, o verão em Massachusetts é maravilhoso, mas muitos gostam do verão da Flórida. Diante disso, eu pergunto a vocês o seguinte: um brasileiro indocumentado pode viajar de carro ou avião dentro dos Estados Unidos nos próximos 4 anos sem correr risco de deportação? Eu vou aproveitar que eu estou aqui no púlpito da igreja, eu vou recitar um versículo da Bíblia, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu acho que essa é a melhor recomendação, porque a gente fica naquela. Não vai. Aí o que o cliente fala? Mas meu amigo foi e não foi preso. Eu já fui 20 vezes e não foi preso. Eu falo, tá, se você for preso, o seu amigo vai tomar o seu lugar? Não vai. Eu percebo que o imigrante, eu falei aquelas histórias de Nova York aqui, que o imigrante ele vive numa ânsia do que ele não tem. Ele no Brasil não viajava nem de ônibus. Aí aqui ele fica assim, nossa, mas eu não posso ir para a Itália. Quem está indo para a Itália assim? Nem os americanos estão indo para a Itália, tem nem passaporte. Então fica essa busca do que eu não posso. Não é verdade? Ah, mas eu não posso, estou me limitando. Gente, a nossa realidade econômica limita a todos nós. Então, para você que vai ficar aí, porque vai começar essa conversa, não posso nem XYZ. Você pode, se você estiver disposto a arcar com as consequências. É uma escolha sua. Vale a pena?
Vamos ser honestos. Você não está construindo algo para você e para sua família? Não tem uma outra opção aqui, só tem a Flórida? Porque, olha, gente, eu moro na Flórida e eu morava aqui. Eu não mudei para a Flórida por escolha. E eu não voltei para Massachusetts, não foi por escolha, porque eu tenho uma filha que hoje está em idade escolar. O pai dela mora perto de mim. Eu sou doida para voltar para Boston. Se vocês quiserem, eu venho e vocês vão. A realidade do que as pessoas vivem na Flórida não é o que se passa no Instagram. 10 segundos. Então, antes de ficar nessa comparação, não se compare. Olha, vou ter que contar em 12 segundos, pastor. Olha como a internet é perigosa para a nossa felicidade. Ontem eu recebi uma ligação do meu filho de 20 anos. Mãe, você está grávida? Eu falei, sou do Espírito Santo. Como assim? Ele falou, tem várias pessoas na internet te congratulando porque você está grávida. Eu falei, eu? Como assim? Fui ver um vídeo que a gente postou e realmente o ângulo parece que eu estou grávida. Eu falei, não, gente, eu estou gorda mesmo. E eu estou contando isso para vocês porque as pessoas já estavam falando, tá linda grávida. Meu Deus, parabéns. Mas aí tinha uma cadeia e aquilo ali já estava sendo tomado como verdade. Já tinha gente me mandando mensagem para onde ia mandar o presente da criança. Nem tudo que está na internet é o que parece ser. Preserve a sua saúde mental. Vai ser uma boa férias se você for para a Flórida e ficar em pânico? Não vai. Eles podem te deter? Podem, mas eles podiam antes. Então, é a questão da cautela. Para mim, tem gente na rua lá? Não tem. O aeroporto não está cheio de ICE, mas eles sempre puderam prender. Então, fica aqui o meu alerta em relação a isso. Muito bom. Essa questão não viajava nem de ônibus, vai estar reclamando que não pode ir para a Itália. Eu gostei dessa. Gostei. Vou usar essa. Vou usar. Pessoal, eu acho que a questão do dirigir ela é muito estadual, tá bom? Então, Flórida é uma realidade diferente de Massachusetts, Connecticut, que são estados que inclusive liberam a carteira de motorista para os imigrantes. Então, continua dirigindo normal, tá? Talvez um pouquinho de cuidado se você tiver algum trabalho e tiver que dirigir, por exemplo, para o New Hampshire, né, que é um estado um pouquinho mais anti-imigrante, tá? Mas dentro de Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, tudo de bom, tá? Não vai sair acelerando a 1000 por hora, atropelando gente, né? Então você dirige com cuidado. Com relação ao avião, eu acho que aí é um pouquinho mais complicado, porque de fato existem pessoas, eu tenho amigos que estão indo e viajam bastante, mas são pessoas que viajam sabendo do risco. Então, se para você o risco vale... Estamos falando de voo doméstico, tá bom, gente? Voos domésticos. Então, se para você o risco de viajar, você sabe que o risco é pequeno, você pode ser pego, mas para você vale a pena viajar, você tem que viajar a trabalho, a decisão é da pessoa que está viajando. Importante, voo doméstico é um problema quando quando o avião passa pelo mar. Então, Alasca, Havaí e Porto Rico é voo doméstico, mas você passa pela imigração, tá bom? Muito obrigado aos doutores Luciano Parque e doutora Renata Castro. Vou convidar para que retornem aqui ao centro do palco o doutor Ludo Gardini e o doutor Vinícius Bicalho agora, por favor. Doutores, a questão que nós vamos tratar é a seguinte, é muito importante: saúde e educação em relação aos imigrantes. Como é que a nossa comunidade pode se unir como uma comunidade imigrante em situação de vulnerabilidade no acesso à saúde e educação, temendo algumas retaliações caso o acesso seja feito a um desses institutos? Eu acredito o seguinte: Massachusetts é um lugar privilegiado, porque você tem acesso à saúde que você não tem em outros lugares, ao mesmo que educação. Eu, pessoalmente, acho que educação é primordial, tanto formal quanto informal. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre aprendendo. Eu acho que as pessoas vieram aqui para uma vida melhor, para serem melhores. Nem sempre a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, mas aí foca nos nossos filhos. É o legado que a gente deixa. Ou seja, eu não trabalho para mim, eu trabalho para minhas filhas, para dar as oportunidades que eu nunca tive, para dar a chance que eu nunca tive. Por isso que eu mudei para os Estados Unidos. Tenho 2 meninas, 10 e 8. Eu não quero elas crescerem no Brasil. Não concordo com muita coisa, com a segurança. São Paulo, capital. Não concordo, não me sinto confortável. Aqui nos Estados Unidos é diferente. A gente anda na rua, não precisa de carro blindado.
pode usar o telefone na rua, ninguém vai te dar tiro porque você está usando um iPhone na rua. O que não é realidade em alguns centros do Brasil. Com referência a acesso à educação e saúde, por isso que o doutor Luciano falou, pague seus impostos. Porque você está contribuindo para ter isso de retorno. Né? Todo mundo quer usar a polícia quando precisa, todo mundo quer usar o médico público, a escola, mas isso tem que ser pago. Então o brasileiro tem que entender que os impostos que custeiam isso, essa infraestrutura que a gente usa, né? Eles só não conseguem asfaltar as ruas aqui em Massachusetts, pelo amor de Deus. É pior que São Paulo, eu nunca vi coisa igual. Eu furo um pneu cada inverno. Então, mas é isso, você pode continuar usando, tá? Filhos americanos, eu recebo demais essa pergunta. Meu filho é americano, eu posso usar o Wiki? Eu falei, pode, teu filho é americano, ele tem direito. Você não pode. E não tenta usar o sistema. Muita gente qualifica para um plano de saúde privado. Invista, é a sua saúde. Não vai mamar no sistema só para economizar aí $400. Ajude o próximo. Veio para uma vida melhor? Faça melhor. Lombardi, com relação à educação, a gente não vê nenhum indicador hoje, a não ser notícias muito isoladas, de qualquer tipo de limitação que os imigrantes tenham de acesso à educação para os filhos. Sai uma notícia isolada, isso explode, como se todas as escolas estivessem, de alguma forma, monitorando o status do imigrante e denunciando. Isso não há na prática. A gente vê que a saúde, eu que estou na Flórida, lá é um problema maior, porque as pessoas, naturalmente, podem se beneficiar de alguns programas de governo, mas, via de regra, a saúde ela é cara. O que eu vejo, e que isso é uma característica da comunidade brasileira, o brasileiro ele auxilia muito pouco instituições não governamentais que muitas vezes podem colaborar com a comunidade. Eu mesmo vejo algumas instituições que tem lá na Central Florida, onde eu fico em Orlando, que colaboram muito com a comunidade, diversos problemas, e elas têm muita dificuldade em arrecadar, porque o brasileiro ele colabora pouco com essas instituições. Então o que eu vejo que a comunidade pode fazer é identificar instituições sérias que colaboram para pessoas em vulnerabilidade e de alguma maneira colaborar. Porque assim você vai ajudar pessoas que chegaram e que não se encontram ainda na situação que você se encontra e que precisam de uma mão estendida para que dê os primeiros passos aqui na América. Obrigado, doutores. Gostaria de convidar ao centro do palco o doutor Luciano e a doutora Renata. E trago mais uma questão que, sem dúvida, gera uma preocupação hoje para a nossa comunidade. É o seguinte: como a política de expulsão imediata afeta aos imigrantes brasileiros aqui nos Estados Unidos? Eu vou dizer que a minha maior preocupação é que essa política de expulsão imediata vai causar um reaquecimento da indústria dos coiotes. Eu tenho certeza que houve, assim, um acompanhamento. Os coiotes estavam lá no México esperando, e quando Trump ganhou, eles falaram, agora a gente vai ganhar muito dinheiro. Porque eu já vi, olha, os mexicanos, eles têm um histórico de entrar nos Estados Unidos que é muito maior do que o nosso. Eu fui fazer um mutirão de atendimento em North Carolina e eu atendi 35 pessoas. Nenhum deles tinha entrado uma vez só, no mínimo duas. No mínimo duas. Isso não era a realidade do brasileiro, tá? Mas está passando a ser. E por que é problemático esse retorno? Quando você sai dos Estados Unidos, você entrou pela fronteira, você saiu, independente se você saiu voluntariamente ou te convidaram a ser voluntário a sair. Quando você volta sem ter ficado 10 anos fora dos Estados Unidos e você entrou pela fronteira, você está sujeito a algo chamado Permanent Bar. E o Permanent Bar não se resolve com perdão. Com o Permanent Bar, você tem que sair e ficar 10 anos fora dos Estados Unidos para daí pedir o perdão. Quais são os casos que são resolvidos, que resolvem o Permanent Bar? Asilo, tráfico humano, e em alguns casos violência doméstica, visto tá? Mas você está bem limitado. Então muita gente que sai, quando ela volta, ela está pensando só na volta.
Né? Ela quer estar aqui, quer estar com a família. E a família que está aqui incentiva o retorno, sem entender as consequências legais. Então, eu suspeito que teremos o maior número na história, porque é a primeira vez que a gente contabiliza, o maior número de brasileiros sujeitos ao permanent bar por causa dessa saída rápida. Lembrando que essa política de expulsão imediata, ela se aplica para quem entrou de maneira ilegal, né, pelas fronteiras, tá? E está há menos de 2 anos aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, quem entrou com visto, tal, isso não se aplica, tá bom? Perfeito, colocação da doutora Renata. Inclusive, eu até vou adicionar, né, apesar de toda essa política anti-imigrante, eu não acho que vai diminuir tanto assim as entradas ilegais. Então, acho que vai continuar tendo muito mercado para os coiotes, tá? Quando você considera a taxa do dólar versus a moeda brasileira, você considera todos os problemas sociais. O Dr. Gardini falou, toda a violência acontece no Brasil. Gente, não vai ser o Donald Trump que vai impedir os brasileiros de vir para cá. Por que ele não quis invadir o Brasil? Mais fácil, né? Mas, e com relação a essa expulsão imediata, tá? Então, de novo, é um número limitado das pessoas que se aplicam. Então, quem veio pelo cai-cai não é o caso, tá? Então, realmente, quem veio ilegal, mas não foi pego, e se for pego dentro de 2 anos no interior dos Estados Unidos, tá? Mas isso gera um pouquinho de preocupação, porque sim, essas pessoas não vão ter direito a se defender, é uma decisão sumária, uma ordem de deportação sumária, mas provavelmente essas pessoas vão voltar de novo, mas aí fecham-se várias portas de imigração. Muito obrigado, doutores Luciano Paco e doutora Renata. Nós estamos partindo para a reta final do grande debate. Doutor Ludo Gardini e doutor Vinícius Bicalho, por favor, retornem aqui ao centro do palco para tratarmos de uma questão em relação à documentação driver's license em alguns estados permitidas para imigrantes ilegais, assim como Massachusetts. Nesse momento, diante de uma abordagem ou de uma identificação a ser apresentada, é melhor o imigrante apresentar o seu passaporte do país de origem ou a driver's license, e se isso impede em alguma aproximação da abordagem ao ICE? Lombardi, eu recebo muito essa pergunta na Flórida, porque a Flórida hoje só emite a carteira para quem tem um status regular, né? Ou está no status de visto de estudante, ou no período de extensão de um visto de turismo, ou naqueles primeiros 6 meses originários. Eu falo o seguinte, é melhor ter uma carteira do que não ter. Obviamente, que se você reside no estado da Flórida e tem uma carteira daqui, você tem um problema, porque a legislação da Flórida exige que você, por estar residindo no estado da Flórida, tenha a carteira de habilitação de lá. A grande questão é que o governo, ele faz com que o imigrante que esteja com uma questão de status passe a transgredir uma outra norma. Ou seja, além de ter o problema de status, ele passa a ter a transgressão de uma norma de trânsito. Na minha opinião, isso não é um cenário fechado. Para os meus clientes, eu falo, é melhor ter a habilitação de um estado que permita que você, sem o status regular, do que não ter. Mas, de toda forma, ele arcará com consequências. Com certeza, ter a carteira de motorista é uma vantagem. No caso, se você é parado pela polícia dirigindo, é a carteira que você vai apresentar, mesmo que ela não seja o Real ID Act. Aí onde entra o passaporte, tá? Que o passaporte é um Real ID Act. Então, para viajar de avião, você necessita o passaporte, não a carteira que é dada para as pessoas sem status. A grande problemática de ser parado pela polícia, muitas das vezes, não é a carteira ou a falta de carteira ou passaporte. É a comunicação. Que aí o brasileiro fica nervoso, não entende nada, não consegue se comunicar, o policial fica frustrado, não entende nada, acaba aprendendo porque não entende. Por isso que eu falo, invista na língua. Você veio para cá, o mínimo que a gente pode fazer é falar o inglês, o básico, para não se estrumbicar, entendeu? Porque quando você para, né? Eu fui uma vez aqui na votação para dar carteira em Massachusetts, uns 6 anos atrás, e o chefe da polícia de Boston falou assim, eu quero que todo mundo tenha carteira de motorista. Eu fiquei curioso, né? Aí perguntaram, por quê? Porque para a polícia, a pior coisa que tem é você parar alguém e não sabe quem é.
porque o policial não tem como acessar o risco da pessoa sendo parada, se é criminoso, se é um assassino, se vai estar armado ou não. Quando a pessoa ela tem uma carteira de motorista, ela está no sistema. Então a polícia sabe quem eles estão parando, ou pelo menos tem uma noção. Então é mais seguro para o policial. Lógico, vai sempre depender do policial, mas tendo a carteira é sempre melhor, como o Dr. Vinícius falou. Mesmo que você mora em outro estado. Então, se você tem a carteira de Massachusetts e você está na Flórida, o policial te pergunta, onde você mora? A resposta é Massachusetts. Lógico. Porque se falar Flórida, ele vai caçar a sua carteira, te dar uma corte e falar assim, você tem que trocar. Eu, quando eu comecei a fazer assim, o meu primeiro escritório foi em Dallas, Texas. Aí eu comecei a vir para Massachusetts. E eu fui parado pela polícia, né? Com meu carro com chapa de Massachusetts e a carteira do Texas. O policial olhou, mas eu fui capaz de me comunicar com o policial. Ao invés de perguntar, você é indocumentado? Porque ele perguntou, você é militar? Eu fiquei assim, militar é porque você tem uma carteira do Texas em Massachusetts. Para você entender a analogia da comunicação. Ele não ficou bravo comigo porque eu tinha uma carteira de Texas em Massachusetts, com um carro no meu nome em Massachusetts. Mas a curiosidade era saber se eu era militar, talvez pela cara séria, que ninguém, né? Mas, entenda, é isso que vai acontecer. Comunicação sempre vai ser chave. E como o Dr. Picari falou, tenha carteira, melhor ter do que não ter. Obrigado, Dr. Ludo, obrigado, Dr. Vinícius. Quero trazer ao centro do palco novamente o Dr. Luciano Parque e a doutora Renata Castro. Nós tivemos recentemente o Cruzado da Fronteira dizendo que vai trazer o inferno para Boston. Diante dessa declaração, eu pergunto aos doutores de que forma, né, a política das cidades santuários em Massachusetts influencia a proteção dos imigrantes, segundo essa declaração forte de Tom Homan. Não me surpreendeu, tá? Houveram ataques em consideradas cidades santuários, mas cidade santuário é muito mais de ideologia, na minha opinião, do que de execução. Por que eu vou falar que é de ideologia? Um imigrante pode ser deportado numa cidade santuário, sim, e sempre pôde. O que não acontecia era uma colaboração da polícia com a agência imigratória. Tom Homan é um cara durão e ele está fazendo o trabalho que ele foi contratado para fazer. Agora, vamos e convenhamos. Ele falar que vai trazer, né, o pânico para Massachusetts. E quem vai trabalhar aqui? Quem? Eu não estou dizendo que não tem gente para trabalhar. É que, de fato, quem trabalha... Quando você chega numa obra e só tem os americaninhos, te dá uma confiança? Não vai acabar. Não vai acabar. Então, agora quando você vê uns Rosé, uns Valdomiro, aí a obra vai acabar, ele vai fazer de tudo. E aqui em Massachusetts tem uma peculiaridade. Na Flórida, o documentado briga com o indocumentado pelo emprego que paga pouco. Aqui, o documentado não quer saber do emprego que paga pouco, ele quer mais o imigrante fazendo aquilo mesmo. Ele não quer fazer aquilo. Então, existe uma roda econômica, lembra do que eu falei? Tudo é economia. A roda econômica em Massachusetts vai girar em favor do imigrante como gira desde que os irlandeses vieram para cá, desde que os italianos vieram para Massachusetts, depois os portugueses e depois a gente. Então, eu acredito que Massachusetts, assim como Illinois, que o governador já se posicionou muito duramente, a Califórnia está passando por problemas econômicos sérios. Então, está tendo dificuldade, né, em se posicionar da maneira como gostaria. Mas prestem atenção, são estados ricos. Então, na minha opinião, Tom Homan pode vir para Massachusetts e vai ter 2 trabalhos, entrar e sair. Ok. Muito cuidado, inclusive, com essa expressão jurisdição santuária, né? Muitas vezes ela é misleading, ela pode levar à interpretação que a pessoa está protegida, e não é. Tá? É simplesmente a falta de cooperação entre autoridades locais com as autoridades federais de imigração. É isso que é uma jurisdição santuária. Então, assim, a ajuda ao imigrante, ela existe,
mas ela é limitada, tá? Agora, com relação à política do Tom Homan, isso é uma briga do Trump, né? E eu acho que a maior arma que eles têm realmente é a questão de fundos federais, porque por mais rico que seja um estado, né, e por mais rico que seja uma cidade, como é Boston, existem muitos fundos, e são valores assim, enormes, que vão para essas cidades, para esses estados, né? Seja para educação, seja para saúde, seja para policiamento. Então, essa é uma maneira que o governo federal tem de colocar pressão sobre essas jurisdições santuário. Eu acho que a gente ainda vai ver próximos capítulos dessas brigas, né? Mas, tradicionalmente, um estado como Massachusetts é um estado que recebe bem os seus imigrantes, e as autoridades aqui do estado e locais, elas sabem da importância da força de trabalho, inclusive também assim do lado cultural, né, que os imigrantes trazem. Então, assim, eu vejo uma briga, eu vejo que vai haver defesa, né, por parte dessas autoridades locais, mas, de novo, vai exercer muita pressão, vai existir muita pressão por parte do governo federal. Muito obrigado, doutor Luciano, doutora Renata. Nós vamos para a última questão do painel de perguntas e respostas, chamando novamente o doutor Ludo Gardini e doutor Vinícius Bicalho para encerrar este modelo. Com a seguinte questão: nós já falamos sobre isso aqui em um dado momento, mas de forma prática e direta em relação ao que foi anunciado, sobretudo na semana passada. Quem entrou pelo México, foi até utilizado o termo por baixo do radar, e depois dos pedidos e exigências do governo, devem se apresentar ou não em uma corte ou para as autoridades no aspecto de uma garantia de ser deportado ou se registrar? São duas perguntas. Se deve se apresentar, quem veio por baixo do radar, né? Ótimo. Se deve se registrar? Não. Não. A minha opinião é não. Eu, como advogado, não posso recomendar quebrar a lei, mas eu estou dando esse conselho como amigo. Tá bom? E o não por quê? Porque você veio por baixo do radar. Aí o que vai acontecer? Aí você vai botar seu endereço nesse registro. Seu nome, telefone, onde você mora. Estou aqui indocumentado. Ah, gente, faz favor, né? Vem me pegar. Então vai embora. Tá? Então a resposta é não. Ah, doutor, mas você falou antes que poderia ter consequências se eu for casar com um cidadão, isso. Sim. Mas eu prefiro lidar com a consequência depois do que às 2 da manhã você vai abrir a porta, tá o Einstein na tua porta indo te buscar porque você deu seu endereço, etc, etc, etc. Então não faça isso. Número 2, são 4 anos. Ele vai sair da Casa Branca. Isso vai mudar de novo. E você vai estar registrado para sempre. Tá bom? Então a resposta é não. Com referência a se apresentar na corte, aí já muda. Aí minha resposta é faça. Porque uma carta de deportação em ausência é pior do que uma carta de deportação pessoalmente. Por quê? Se você for deportado na frente de um juiz, ele te dá a ordem de deportação, mas você estava lá na corte, você ainda tem uma chance, talvez no futuro, fazer um casamento ou legalizar de uma forma de reabrir esse caso, fazer um perdão e pegar via consular o seu green card. Se você tem uma carta de deportação em ausência, você tem 5 anos mandatórios de Brasil que não tem perdão. Então, por mais que você case com uma cidadã, por mais que o perdão seja aprovado, você ainda vai sentar no Brasil por 5 anos. Então, muito cuidado, tá bom? Então, são essas consequências. Não registra. Como amigo, como advogado, eu não posso falar isso. Porque como advogado, eu tenho que seguir a lei. Porque senão você vai lidar com as consequências. Com relação à questão do registro, a orientação que nós estamos passando no escritório é aguarde até segunda ordem, até porque a gente não sabe exatamente os desdobramentos, todo mundo suspeita, né? Essa resposta é mais inteligente. Aguarde até segunda ordem. É não, de uma forma legal. Enfim, e com relação à questão da corte, o que eu queria ponderar aqui, eu acho que é importante a gente frisar o que foi falado aqui anteriormente. Uma das coisas mais difíceis para um advogado é fazer a defesa de quem não se apresentou. Que no Brasil, no direito brasileiro, se chama de revelia. Eu falo que tem um ditado jurídico que ele é universal. E vocês devem ter isso em mente. O direito não socorre quem cochila. Então, se você tem um processo, tem a oportunidade de se defender, e você abre mão dessa oportunidade, você não vai se beneficiar
da sua própria inércia no futuro. Então, não se apresentar a uma corte quando intimado é extremamente temerário. Tá? E com relação ao registro, vamos aguardar até a segunda hora. Não. Obrigado, doutor Luna. Obrigado, doutor Vinícius. Encerramos assim o terceiro e penúltimo bloco do nosso grande debate, quando a lei e a vida se unem, onde, honrando, né, sem dúvida alguma, a presença de todos vocês, Lombardi, e como nós sempre temos o hábito de abrir as nossas linhas da nossa rádio, 617-334-1260, viu? Para que as pessoas possam participar, nós não vamos deixar de fazer isso, né, nessa manhã. Verdade. Um dos pilares da nossa rádio é fazer com que o ouvinte interaja com quem está na bancada, seja o profissional da rádio ou o convidado ou o profissional em questão. Então nós temos, na verdade, neste final, o entendimento de que uma pessoa fará uma pergunta para cada um dos advogados. Vamos levar o microfone aqui para o centro. Levante-se, por favor. Isso. Aqui, Alex. O seu nome e uma pergunta em no máximo 30 segundos, por favor, para a doutora Renata. Okay. Bom, meu nome é Anderson. Eu tenho um amigo do amigo. Isso não é um programa do Serginho Grosman, tá? É um amigo do amigo e esse amigo, ele está fora de status, porém, ele... Até pedi aqui, por causa da brincadeira. Ele está fora de status. Se o ICE bater na porta dele, o que ele deve fazer? Atender ou não? E outra, ele está dentro do carro. Por acaso, ele é abordado pelo ICE. O carro está trancado, ele está dentro do carro. O que ele deve fazer? Ok. Doutor Renato? Além de rezar... Bom, existe o protocolo de procedimento legal. Quando o ICE bate a sua casa, ele tem que apresentar um warrant, né? Um documento judicial. Só que tem um grande problema aqui em Massachusetts, tá? Algum de vocês já teve o ICE bater na casa de vocês quando vocês não tinham documento? Olha, é preferível ver um alien. Eu vi toda a minha vida passar ali na minha frente. Por que isso aconteceu? Morava uma outra pessoa na casa que tinha um mandato de prisão no passado, né? Então, tecnicamente, o ICE tinha aquele mandato de prisão. Só que, se você proíbe a entrada do ICE, você pode proibir se eles não têm um mandato. Mas nada impede que eles te detenham na saída. Aí eu não sei quanto de comida o seu amigo tem em casa para ficar lá sem sair, né? Então, a mesma coisa é o carro. Para haver uma busca dentro do carro do ICE, precisa ter um mandato. Mas, a minha suspeita, e eu não sou advogada criminal, mas é que se você mobiliza, se o ICE tenta buscar dentro do seu carro e você não abre, porque eles não têm um mandato, eles podem chamar a polícia e dizer que é uma atividade suspeita. Porque lembrem que ICE quer dizer Immigration and Customs Enforcement. Eles não cuidam só de imigração. A função deles é proteger o bem-estar, a segurança dos Estados Unidos. Em algumas áreas, vamos supor que você está perto de uma praia, por exemplo, está perto de um aeroporto ou de um porto, eles não precisam de um mandato para buscar você dentro do carro. Porque existe uma faixa de 100 milhas onde não há uma necessidade constitucional de obrigatoriedade do mandato. Então, Renata, tá? Eu acho que se você está fora de status e você vai proibir a entrada do ICE, você esteja pronto para eles voltarem. É essa a minha maior preocupação, tá? Então, agora aqui em Massachusetts, para finalizar, meu maior alerta: cuidado com vocês que alugam quarto. Você nunca sabe quem mora com você e como a presença daquela pessoa pode criar uma dificuldade migratória para você. Que é um dos motivos mais frequentes que eu imagino que os colegas aqui e eu vemos pessoas serem detidas pela imigração, estar no lugar errado com a pessoa errada. Muito obrigado, doutora Renata. Você sabe que quando se fala sobre ICE, isso assusta muito.
Esses dias o rapaz do posto de gasolina, ele veio reclamar comigo, falou: pastor, o movimento está difícil. Ora, as pessoas não estão vindo no posto. Eu disse: já sei o porquê. Eu falei: tira o ice da frente. Essa piada foi péssima, né? Pastor, na verdade eu comecei uma missão. Eu falei que quem vai mudar a percepção do imigrante no geral vai ser a mulher brasileira. Então, esses agentes do ICE de mau humor, infelizes, comendo aquela comida de lata, mulherada brasileira solteira, vamos converter esses homens em amantes de imigrantes. Né? Eu confio na capacidade de vocês. Muito bem, obrigado, doutora. Eu gostaria também de que agora uma pessoa pudesse se dirigir ao doutor Luciano Parque e fizesse uma pergunta diretamente a ele. Se alguém tem essa pretensão, levante a mão, por gentileza, ali. Bom dia, senhoras e senhores, e bom dia, audiência, eu gosto muito. A pergunta que eu tenho é o seguinte: o Alberto de Walter. Você que é o Alberto? A pergunta que eu tenho é o seguinte: se eu, por exemplo, for parado pelo ICE e for detido, e isso levar a uma deportação, o que acontece com os fundos que eu tenho no banco, uma vez que eu não tenho como movimentá-los aqui? O que acontece com esses fundos? Alberto, para quem não sabe, Alberto, ele é uma participação presente no programa de manhã, na bancada. Depois eu quero até uma foto com você, tá, Alberto? Mas vamos conter os ânimos que estamos no templo, afinal de contas, viu, pessoal? Vamos lá. Não é especificamente uma pergunta de imigração, mas que realmente preocupa a todos os imigrantes. Olha, os seus bens são os seus bens, tá bom? Se você obteve ele de maneira lícita, trabalhando, como todo imigrante faz, ele é seu. Muito provavelmente você vai ter que procurar um jeito de fazer uma transferência bancária internacional. Isso é totalmente viável, hoje os bancos estão preparados para isso, tá? O problema são quando são bens que não têm liquidez, né? Então, por exemplo, tem gente que tem casa. Fica difícil você vender rápido. Você vai ter que ter algum ponto de apoio aqui nos Estados Unidos, alguém de confiança, onde você vai ter que dar procuração, essa pessoa vai ter que fazer tudo isso para você. Mas agora, se for dinheiro especificamente em banco, isso é fácil, isso você faz uma transferência internacional. Muito bem. Essa foi fácil. Hein? Luciano. Obrigado, Alberto. Obrigado. Muito bem, olha, vamos continuar essa sessão de perguntas aos doutores. Uma pergunta para o doutor Vinícius Bicalho. Aqui o casal que levanta a mão, o Johnny, a esposa. Bom dia, prazer, meu nome é Soraya. Eu tenho uma pergunta em relação aos imigrantes ilegais que possuem filhos de nacionalidade americana. Qual que é a orientação em relação a essas crianças, considerando que eles não podem ser deportados? Soraya, bom dia. O que acontece? Os filhos que possuem a cidadania americana, eles são americanos natos, ainda os nascidos aqui. Então, eles não podem ser deportados em situação alguma. Agora, caso tenha um processo de deportação dos pais, naturalmente, você vai querer que os seus filhos te acompanhem. Existem algumas questões que são de direito de família, mas eu queria falar para tranquilizar as pessoas. Obviamente, você terá a oportunidade de manifestar que existem pessoas que são do interesse do menor. A base do direito de família, e não só nos Estados Unidos, mundialmente falando, é olhar o interesse do menor. Então não há um desejo dos Estados Unidos de ficar com o filho de ninguém. Obviamente, isso vai ter que ter todo um trâmite burocrático para viabilizar a reunião de vocês, mas não há o risco de tomar os seus filhos, que é o que a gente vê as pessoas falando. Eu falei, gente, o governo está querendo tomar o filho de ninguém. Se alguém te pedir para cuidar do filho dos outros, normalmente já é trabalhoso, então ninguém vai querer ficar com o seu, pode ficar tranquilo. Pastor, será que eu poderia só fazer um adendo na questão prática, Vinícius? Ninguém realmente quer os nossos filhos, não, tá? Mas eu sou mãe e eu entendo a sua apreensão, mas o que eu gostaria de te dar de conselho prático, tá? Nesses anos de advocacia, eu não sei, o Gardini, o Luciano, o Vinícius, eu nunca tive nenhum cliente que o governo veio e tomou a criança de alguém que foi deportado. Nunca. Correto. Nunca, tá? Então, falar essa questão estatística. O que eu vejo?
o pai ou a mãe não se prepararam documentalmente, ou seja, a criança não tem um passaporte brasileiro autorizando a criança a viajar desacompanhada, primeira coisa. E segundo, a família não tem dinheiro. E aí a criança fica no aguardo de uma boa alma pagar a passagem não só da criança, mas do guardião que vai viajar com a criança. Então, esses são os dois pilares: documento autorizando viagem e dinheiro. Um outro fator é que se a criança está na escola, é ter pessoas que atendem o telefone, porque hoje em dia ninguém atende telefone, autorizadas a buscar essas crianças na escola. Lá na Flórida, eu sou licenciada a nível imigratório federalmente, mas de várias famílias eu só posso falar na Flórida. Na Flórida começou uma onda de fazer mutirão de documento de guarda. Esses documentos de guarda, eles precisam passar por um protocolo muito restrito para serem válidos. E a minha suspeita é que da maneira como tem sido feito, eu não sei aqui em Massachusetts, que eu tenho visto, eles não são válidos. Então, passaporte, dinheiro e ter já um plano, uma designação para quem poderia levar essa criança, porque a criança só pode viajar desacompanhada depois de 5 anos. Até os 5 anos ela tem que viajar sob a tutela de alguém que possa levar essa criança para o Brasil. Complementar um detalhe, um ponto que eu recomendo para os clientes, mais do que até a questão, tem a questão da deportação, que é um problema, mas muitas vezes as pessoas não pensam em caso de comoriência, um acidente que morre ambos os pais. O que a gente recomenda aos clientes é ter um documento notarizado falando quem é o interesse dos pais que fique com a guarda dessa criança. Porque eu falo o seguinte: criança sem ter patrimônio, ninguém quer cuidar. Criança com patrimônio tem fila querendo cuidar dela. Então, talvez esse documento seja tão importante quanto. Muito bem, obrigado, doutor. Eu queria, alguém tem alguma pergunta ao doutor Ludo Gardini também, por gentileza? Vem lá de cá, Alex, por gentileza, e depois eu volto para cá. Vamos ter mais espaço para perguntas. Eu sou Eliana Marcolino. Eu gostaria que o doutor falasse sobre o direito de a pessoa permanecer em silêncio, talvez em uma abordagem, em uma abordagem, o direito de permanecer em silêncio. Além de ser o direito, essa é a recomendação. Tá? Eu acho que você pode dar as informações básicas como nome, data de nascimento e acaba por aí. Agora, perguntou de status, como que veio, não fala. Pedir para admitir, não fala. A coisa que acontece é o seguinte: quando o ICE vai agir, tem 2 tipos de pessoas. Tem as pessoas que estão indo atrás, que já sabem quem que é, o que que fez, já sabem a vida toda. E tem o que eu chamo de efeito colateral, que é aquela pessoa que está na hora errada com a pessoa errada no lugar errado, que vai acabar dançando por estar nessa situação. Geralmente o ICE ainda está focando em pessoas com problemas criminais, desde uma acusação até uma condenação, não importa a idade. A diferença é se deve falar ou não, não. Isso aplica muito no caso de bater na porta em casa. Alguém bateu na sua porta, é o ICE, eles não vão se identificar como ICE, eles vão se identificar como polícia. Não abra a porta, a menos que tenha um mandado de prisão ou de busca. Tá bom? Não abra a porta. Ah, doutor, mas e se eu abrir? Bem, aí você vai lidar com as consequências. Alguém vai ser preso. Então, por exemplo, vou voltar aqui um pouco das crianças. Na minha experiência, mãe com filhos que é detida, elas não ficam detidas e presas. Geralmente elas recebem uma tornozeleira e são soltas para poder cuidar. Então isso não é um problema. Mas respondendo a pergunta, você tem todo o direito de ficar em silêncio. Muito bem, bom, devido à adesão, vamos fazer uma última rodada, seguindo a ordem de chamada. Voltamos à doutora Renata Castro. Portanto, alguém tem mais uma pergunta para a doutora? Boa tarde, meu nome é Jesus Barroso, sou empresário da comunidade brasileira e emprego mais de 200 pessoas. Uma salva de palmas para ele, gente. Ontem, inclusive, sorteou $50 mil. Me emprega também. Mas com o sorteio veio o medo, né? Eu já estou aqui há bastante tempo, sou apaixonado com a comunidade brasileira e hoje, com tudo acontecendo isso, estou assim, como proteger o meu povo, de uma forma, até liguei para alguns escritórios de advogado. Graças a Deus não tive ninguém detido ainda, mas eu quero
estar um passo à frente. Se vir acontecer alguma coisa, como eu posso assistir um pai de família que está na cadeia? Como assistir uma mãe de família que está na cadeia? E a minha última pergunta é, eu como empresário, quando está tendo esse tanto de pessoas, eu posso ser punido por isso? Vamos lá. Seu negócio é em que ramo, Gilson? A insulation, construção, distribuidora... Então todo mundo tem documento lá, né? Não. Eu vou ter que lidar com a verdade. Eu não estava te instruindo a mentir na igreja. Eu tava, olha, como é que o Gardini falou? Fazer silêncio. Jesus não pode mentir. Mas enfim, a primeira resposta que eu tive foi lá na empresa, tá todo mundo em pânico, vou registrar ou não. Já tive a resposta aqui, maravilha, já sei como é que eu vou agir, mas surgiu essas perguntas no ar. Olha, eu levantei, não é porque a pergunta da outra pessoa não foi importante, não. É porque eu quero trazer bastante atenção para o que você disse, Gilson. Jesus, desculpa. Quem vai mudar a realidade do imigrante indocumentado é o imigrante documentado. É ele que vai mudar a nossa realidade aqui. Porque ele não precisava estar aqui no sábado de manhã, se preocupando com os funcionários dele. Porque a gente sabe que vai uma leva de funcionário e volta outro. É isso que vai mudar a nossa realidade. Então, vamos lá. Em Massachusetts tem uma movimentação que é diferente de outros mercados, digamos assim. O número de brasileiros aqui em Massachusetts que é protegido pela lei 245I e não sabe é muito grande. O que é a 245I? A lei do Clinton. Se meu pai ou minha mãe aplicaram para o Green Card, mesmo que eles não tenham um ganho, e eu entrei pela fronteira depois, eu posso estar protegido pela 245I. Por que isso é relevante? Se eu entrei pela fronteira, sou protegido pela 245I e tenho um empregador, eu posso ganhar um Green Card. Então a gente pode fazer análises que são generalistas, mas infelizmente cada caso vai ser um caso. Primeira medida que o empregador, que depende da mão de obra imigrante, precisa tomar é começar um planejamento a longo prazo. Você não quer estar na mira da imigração. Existe um motivo pelo qual a Microsoft, a Google, estão evitando patrocínios de Green Card por algo chamado Statistical Sample. É muito mais fácil você provar que uma violação está sendo feita num grupo grande, porque as estatísticas não mentem, do que numa situação isolada. Então, se você estiver numa obra, por exemplo, e o ICE bater na obra, você pode proibir a entrada do ICE na obra, mas e na saída? Entendeu? Se eu fosse um empresário ou empresária desse patamar, a primeira coisa que eu faria é, eu agendaria uma consulta com um advogado de imigração para entender a estratégia a curto, médio e longo prazo. Você tem 200 funcionários? Discute com um advogado a possibilidade desse advogado ir lá na sua empresa e sentar lá o dia inteiro e conversar com todas essas pessoas e ver quem pode ser ajudado. E no mais, o Vinícius mencionou algo, nós temos tantas entidades que precisam, gente, vou falar mais uma vez, de dinheiro. O número de imigrantes que estão passando dificuldades aqui, que não tem dinheiro para comprar passagem. Nunca houve isso, porque a situação econômica está mais difícil. Então o empresário pode ajudar com a informação, mas fica o meu apelo. Doações de dinheiro de brasileiros que têm condições de fazer, vão fazer a diferença até para quem está pensando em ir embora. É uma questão de coletividade. Parabéns pelo seu sucesso, viu? Obrigado. Mais uma pergunta agora dirigida ao Dr. Luciano Parker. Pode ficar de pé, por gentileza. Se apresente seu nome, por favor, e faça a pergunta. Meu nome é Dolores, estou no América há mais de 24 anos. Entrei com visto. Tenho um filho de 17 anos e gostaria de saber quais são os riscos de eu estar ilegal até agora. Tá. Dolores, você provavelmente não tem ordem de deportação, você provavelmente não tem antecedentes criminais. Não tem. Você tem cara de ser gente boa. Eu diria assim, toca a sua vida normal. Lógico, continue a tomar os cuidados que você sempre tomou. Você está aqui há 23 anos, você não saiu por aí dançando na frente da imigração, tá certo? Perfeito. Então, o que você estava fazendo, continua fazendo. Você não é um alvo, você não é uma prioridade da imigração. De novo, não tem ordem de deportação decretada, não tem antecedentes criminais. Gente, toca a vida que segue, continua tomando os seus cuidados que você sempre tomou como imigrante.
mas a vida continua. Na pior das hipóteses, tá? Dolores é muito... Pode sentar, pode sentar. Quer um cafezinho? Parabéns, parabéns. Então, assim, você está no caminho certo. O seu filho, 17, ele tem cidadania americana? Nasceu aqui. Esperar 4 anos, ele vai te passar o green card. Tá bom? Muito bem. A última pergunta para a resposta do Dr. Vinícius Bicalho. Levante-se quem queira fazê-la. Meu nome é Margarida Santos, eu moro aqui bem pertinho, e 2 perguntas eu tenho. A pessoa que tem um documento, tem que andar com o documento todo o tempo, como no meu caso, né? É necessário andar com o passaporte dentro da bolsa ou a carteira de motorista? É suficiente para, se houver uma coisa lá, um acidente, tem que sair do carro e tem de ser identificada, é necessário? Tem. Eu estou andando agora realmente com o Medicare dentro da minha bolsa, porque o passaporte eu tenho medo de perder, eu receio. Só legalizar. Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta é, tem muitos amigos meus aqui que têm mais de 20 anos, 30 anos de América, não tem um documento. Realmente vai haver uma anistia ainda? Essa é a minha pergunta. Querida, vamos lá, por partes, né? Com relação à questão da documentação. Você falou que tem a documentação, você tem o green card? Pois é. Se a gente faz a interpretação literal da lei, a lei fala que você teria que andar com o green card. Só que eu entendo que quando a gente estuda direito, a gente tem que entender um pouco além da interpretação literal. Por isso que a gente passa alguns anos na universidade. Se você perde o seu green card hoje, o prazo médio para remissão, 21 meses. As taxas, salvo engano, $500. O que eu recomendo para os meus clientes é que eles tenham a carteira de identidade e tenham uma cópia do green card. Honestamente, eu nunca vi ninguém ser detido ou pagar multa por não estar com o green card na hora. Mas, se fizer uma interpretação literal da lei, seria isso. Então, a recomendação: guarde o seu green card num cofre, para não perder, porque vai demorar quase 2 anos para remitir, e ande com a cópia. Qualquer outra pergunta mesmo? A dos amigos, sobre anistia. Obviamente, ninguém tem essa informação. Eu acho que a gente não vive um momento que há um ambiente que tem indicadores de que terá uma anistia, infelizmente. Mas vamos esperar, quem sabe, ter uma surpresa. Obrigado, doutor Vinícius. Uma última pergunta agora dirigida ao doutor Hugo Gardini. Boa tarde, meu nome é Tarcísio. Uma pergunta. Uma pessoa fora de Estados que entrou com um passaporte europeu, quais os riscos, sabendo eu que não tem direito a um juiz imigratório? Se for pego pelo ICE, é preso imediato ou deportado imediato? Obrigado. Vamos lá. Você está correto. Entrar com o passaporte italiano sem visto, é pior do que vir pelo México. Tá? Porque quando você vem pelo México, pelo menos você tem direito a ver um juiz, no momento depois de 2 anos. Mas se você vem com o passaporte europeu, você não tem direito a ver o juiz, porque você não tem status aqui dentro. Então a sua deportação é sumária. Se o ICE te pega, eles vão te prender e deportar. Por isso que você não vê o europeu preso. É só sul-americano e asiático. Você não vê italiano, francês, inglês preso. E eles ficam aqui legais. Ficam. Mas eles são deportados sumários. E também há uma série de restrições com referência ao passaporte europeu. Você não qualifica em muitos benefícios para se legalizar. Você vai se beneficiar pedido de casamento entre cidadão. Se seu filho pedir para você cidadão, você não qualifica para a lei dos 10 anos e você qualifica para asilo. E muitos dos benefícios, você não pode trocar de status, ou seja, se você vem com passaporte italiano, você não pode fazer o estudante, porque você não tem visto. Então você não tem como fazer isso. Você não pode pegar um outro visto de trabalho aqui dentro. E você só pode ficar 90 dias. E não dá para estender. Então
eu quero ficar mais 90 dias. Não tem como, porque você não tem um visto ou um status para ser estendido. Então, isso é muito sério. Então, para as pessoas que entram de passaporte europeu, a minha recomendação é: deixa o passaporte europeu em casa e use o brasileiro no dia a dia, ou qualquer outro documento. Bom, eu lamento, eu sei que muita gente tem pergunta a ser feita, mas o nosso tempo aqui se esgota, apesar de que, não é, pastor Glauber, nós teremos logo mais, assim que encerrarmos o debate, os advogados todos com suas respectivas equipes, atendendo a todos vocês, caso queiram ficar, para que consigam conversar com todos os advogados, fiquem à vontade. Devo ter tido o suporte necessário e a nossa rádio prestando um serviço para a comunidade com a informação, a base principal. Na nossa bancada, durante toda a programação, eu me sinto alguém privilegiado, pois toda terça-feira Dr. Ludo está comigo na bancada, toda quarta-feira Dr. Luciano está comigo na bancada, toda quinta-feira a doutora Renata está comigo na bancada, e toda sexta-feira eu tenho o Dr. Vinícius Bicalho, e o trabalho na qual eles executam é fundamental, porque todos os dias eles se disponibilizam, no período que estão conosco, a trazer respostas e prestação de serviço à comunidade. E aquilo pela qual hoje eles fizeram e farão, né, pois estão com as suas equipes aqui para dar suporte àqueles que precisam, é muito louvável. E que tudo aquilo na qual hoje nós pudemos aqui ouvir, que possa ser aplicado em nossas vidas, mas também possa ser replicado para a nossa comunidade, porque sem dúvida, Lombardi, a informação, ela liberta. Aliás, a Bíblia chega a dizer que sem conhecimento o povo dele é destruído. Verdade, é por isso que nós temos que aplaudir e saudar a iniciativa que a nossa rádio ofereceu a todos. Quando a lei e a vida se encontram, muito obrigado a todos. Me pediram para representar a classe dos famintos, pastor. Temos a cantina aqui ao fundo, do lado direito, para quem está com fome. Caseirinhos da Mano. Muito obrigado, bom fim de semana a todos e até uma próxima. Obrigado, pastor, obrigado. Igreja Internacional da Graça de Deus. Bênção, cara. O evento terminou. E é isso aí, graças a Deus. Olá pessoal, Cida Arruda com o pastor Glauber. A gente acabou de ter um grande debate aqui com vários advogados. Pastor, muito obrigada por essa iniciativa, foi muito bom. E o que o senhor deixaria os brasileiros a partir desse debate? Cida, primeiro prazer recebê-la aqui. E o nosso objetivo é poder trazer clareza à vida da nossa comunidade. Então, para você que está aqui acompanhando esse perfil da Cida, saiba, busque conhecimento. Conhecimento é poder. A Bíblia chega a dizer que o povo é destruído porque falta conhecimento. Então, busque sempre fontes corretas para que você possa enfrentar esse momento que vivemos aqui nos Estados Unidos, mas com clareza, sem ter medo, mas com confiança. Tomando as atitudes certas, pode ter certeza, você ainda tem um futuro brilhante aqui na América. E foi isso que todos passaram hoje, né? Sim, obrigada, exato. pastor. Obrigada. Gente, é isso aí, ó. Continua seguindo, porque a gente só tem notícias boas para vocês. Maravilha, Deus abençoe. Bom, galerinha, saindo ali da palestra, cara, foi sensacional. Conversei com todos os advogados ali, fiz uma palhinha, né? O último aí, rapaz, eu apavorei porque tinha muita gente na fila para conversar. Radialista da Igreja Internacional da Graça de Deus e mais uma fila de pessoas lá. Então você tem que ser rápido, não pode tomar o tempo das pessoas, né? Mas foi muito produtivo, espero que vocês tenham gostado. A ideia é trazer o máximo de informações nesse momento de pânico, a palavra foi muito citada lá. Tem muito pânico, né, cara? E talvez desnecessário. O meu canal não é para isso, pessoal. É trazer informações corretas e ajudar o máximo de pessoas. O meu canal foi feito para isso. Porque existe muita mentira, muito sensacionalismo. Cara, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu tô aqui para mostrar a verdade, nada além da verdade, tá? E muito obrigado aí a todos que tiveram a paciência de assistir. Eu tenho certeza que vai clarear muito a mente das pessoas aí, vai ajudar muitas pessoas. Esse é o objetivo, tá bom? E no mais, muito obrigado aí. E agradecer os doutores aí que gentilmente me atenderam. Cara, é motivador. Eu sempre gostei disso, participar de palestras e tal, com pessoas inteligentes, né, pessoal? Pessoas que vai realmente somar na sua vida para o seu crescimento. Então, assim, o testemunho hoje da doutora me deixou mais motivado ainda. Eu já vi várias palestras dela, mas assim, isso é sensacional. E fazendo pontes, contatos, conhecer a Cida, a galera aí.
E é isso, cara, eu vim pra crescer. E vou crescer, conhecer pessoas, fazer pontes, construir. Igual essa aqui, ó, pontes, construir pontes. Igual esse viaduto gigante aqui. Eu vou construir, cara. Eu vou chegar. O principal eu já estou fazendo, que o doutor Lugo lá falou várias vezes. Investir em você mesmo. Eles falaram lá, né? Principalmente falar inglês. Eu vou falar. Já estou estudando. Beleza? E tamo junto. Aquele pedido de sempre, que tem gente que esquece. Não se esqueça de inscrever, curtir, compartilhar. E tamo junto sempre. Um abraço pra você. Na humildade aí, Cleiton Amadeu, USA. Valeu, fui!